Queridos irmãos, estamos aqui reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus para estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, na presença desses irmãos da espiritualidade superior, através do canal no YouTube da nossa querida casa Centro Espírita Irmão Clarice. E o nosso estudo de hoje é sobre o Livro dos Espíritos. As questões serão de 983 a 989, que fala sobre as penas temporais. E antes de iniciarmos o nosso estudo, o nosso bate-papo, vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. É a lição 115, com o título Guardemos Lealdade. Tem uma citação evangélica, que é a primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 4, versículo 2. E Paulo diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E o nosso querido Emmanuel nos fala: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legislas, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E, agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei, a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Vamos então, queridos irmãos, unir nossos corações, nossos pensamentos, direcionarmos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui novamente reunidos em Teu nome, na presença desses amigos da espiritualidade superior, para estudarmos mais um pouquinho
sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado e querido, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, com os nossos corações envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado essa noite de estudos, que sempre seja feita em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Como nós conversamos no início, meus irmãos, hoje nós vamos bater um papo sobre o Livro dos Espíritos, com o assunto penas temporais. São as questões 983 a 989. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais? Os irmãos nos respondem assim: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como o espírito está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmolas e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade, trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual. Logo que daqui houver de saído, compreendê-lo-eis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. Meus irmãos, nós costumamos comentar muito sobre isso quando temos a oportunidade. A morte do corpo físico, o desencarne, não transforma ninguém intimamente. Não transforma ninguém intimamente. E o esquecimento da misericórdia divina é quando reencarnamos. Quando reencarnamos. Agora, quando desencarnamos, toda a nossa reencarnação
feita, fica em nossa memória fresca, viva, pulsante. E aí o nosso estado vai depender de como? De como vivemos no corpo de carne. De quais foram os nossos atos, quais foram as nossas ações. O nosso desencarne, melhor dizendo, o nosso estado mental e consciencial irá depender de quais foram os nossos atos e as nossas ações como encarnado. Nós temos no livro Céu e Inferno, quando na parte das mensagens dos espíritos desencarnados, muitas informações sobre esses sofrimentos morais. Os espíritos arrependidos, assassinos, orgulhosos, egoístas, estão todas as informações sobre esses sofrimentos morais, que muitas das vezes são muito mais doloridos, com toda certeza, do que se fosse um sofrimento físico. 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência. Porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. E é o que muitos irmãos não compreendem por não terem essas informações, ou ainda não assimilar e não aceitar essas informações, e ficam sofrendo. Por quê? Porque passa por esses momentos de expiações em suas vidas e fica perguntando a si mesmo e até a Deus: por que eu sou uma pessoa tão boa? Sempre, até hoje, fiz o bem, sempre me esforcei para ajudar o próximo e eu estou passando por isso. Então, muitos irmãos que ainda não conseguem assimilar, aceitar essas informações, sofrem, se punem e até mesmo punem a Deus, acusam a Deus, quando estão passando por certos momentos de expiações e sofrimentos, porque não entendem que a causa não está nessa vida atual, e sim na passada. E nada, meus irmãos, fica esquecido, porque é gravado em nossas mentes, em nossas consciências principalmente, e em nossos perispíritos. Tudo está gravado, tudo fica gravado. Por isso que nós devemos, principalmente nós que estamos agora nesse esforço de querer aprender sobre o Evangelho do Cristo com a maior clareza através da doutrina espírita, nós temos que ser muito compreensíveis com esses irmãos que estão fazendo todas essas, vamos dizer assim, cometendo todos esses atos equivocados
que a mídia nos apresenta todos os dias, ou quase todos os dias. Quase todos os dias nós estamos vendo situações sendo apresentadas de atos equivocadíssimos. Então nós temos que ter muita compaixão por esses irmãos, porque sabemos que eles vão prestar conta disso tudo, como nós prestamos das nossas e estamos prestando com toda certeza. Para ver o progresso deles, eles vão ter que prestar as deles também. 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração. Os espíritos respondem: porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Esse é o objetivo, meus irmãos, da reencarnação. Essa é a necessidade, o aprendizado, a depuração dos vícios, das más tendências, do egoísmo, do orgulho, do ódio, da maledicência. Esse é o objetivo de nós reencarnarmos, o nosso progresso moral. E a partir do momento nós aprendemos isso com as informações que vêm cada vez mais sendo atualizadas, no sentido de que esclarecer. Não que as informações trazidas a nós por Kardec, que é a base, esteja sendo desatualizada. Não. Eu falo no sentido de informações atualizadas, por quê? Porque cada vez mais essas informações que Kardec nos trouxe através dos espíritos, elas estão sendo explicadas conforme nós vamos amadurecendo, elas cada vez mais vão sendo esmiuçadas e mais explicadas. E aí nós aprendemos que, a partir do momento que nós não tivermos mais nada para aprender, não precisarmos aprender mais nada que um planeta de provas e expiações nos oferece, é claro, não faz mais sentido reencarnarmos num planeta de provas e expiações. Então iremos partir para outras necessidades, outros aprendizados em mundos superiores, planetas de regeneração, mundos felizes e assim por diante. Porque esse é o progresso, esse é o objetivo da nossa reencarnação, o nosso progresso moral através da depuração e do aprendizado. 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. E nós temos aqui um exemplo pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, o livro Renúncia. Emmanuel nos traz a história desse espírito, Alcione, que já vivia em mundos felizes,
superiores ao planeta, mas entes queridos seus continuavam e provavelmente ainda continuam aqui na Terra. Como, por exemplo, o seu par, o seu ente querido, o seu amado. E aí ela veio. Esse livro Renúncia é trazendo a reencarnação desse espírito Alcione aqui na Terra para ajudar esses entes queridos. Ela não veio mais para reparar nada, espiar nada. Por quê? Porque ela já aprendeu o que tinha que aprender no planeta de provas e expiações. Já está morando em planetas superiores. Ela veio aqui para quê? Tentar resgatar seus entes queridos, dar uma força a eles, ajudar na aceleração dos seus progressos morais. E isso nós vemos que é muito comum. Por quê? Os espíritos superiores, eles são superiores por amarem mais. E, consequentemente, o objetivo deles é ajudar sempre aqueles que estão ainda atrás. Vamos agora na 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? E os espíritos respondem: pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, rapidamente, que é o capítulo 18, item 6, que Jesus falou assim para nós, como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesses dias me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Por que Jesus nos fala isso, meus irmãos? Por quê? Qual é o objetivo da reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? O nosso progresso moral. É o nosso progresso moral. Esse é o objetivo da reencarnação. E como nós progredimos moralmente? Nos esforçando para nos depurarmos das más tendências, para expulsar de nós o orgulho, o egoísmo, a soberba, a maledicência, a ganância. E aí nós vemos muitos companheiros que estão
num momento equivocados. Porque muitos estão com aquela ideia errada de que, muitos acham que fazer o mal é roubar, é matar, é assassinar. Não, meus irmãos, não. Isso é uma das virtudes que, isso é realmente um dos vícios, um dos erros que temos que expulsar de nós. Mas não roubar, não assassinar, se alimentar com o seu dinheiro, com o suor do seu rosto, não nos faz ser o homem de bem. Não é somente isso que irá nos fazer sermos homens de bem. O que irá fazermos ser homens de bem é retirarmos de nós todas as inferioridades, todas as más tendências. Como colocamos aqui, o orgulho, o egoísmo, a soberba, a maledicência, a ganância. Isso que irá nos fazer progredir moralmente. É nós nos desvencilharmos de todas essas inferioridades. É por isso que muitos chegarão lá, mas Senhor, eu não matei, não roubei. E por quê? Eu estou com uma mochila enorme, com uma lista enorme de erros. Meu filho, você não roubou, você não matou, mas você foi soberbo, você foi ganancioso, você foi egoísta, você foi orgulhoso. Então, meus irmãos, precisamos atentar para esses apontamentos que Jesus nos fez. O nosso progresso moral, ele é feito com a liberação de todas, a expulsão de todas as nossas inferioridades, de todas elas. 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar da existência anterior? E os Espíritos respondem: conheces muitas dessas pessoas? Enganaste, se pensas que hás em grande número. Não raro a calma é aparente, é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. E a 989, pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista
aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Nós vamos reparar que a 987, 988, 989 é uma sequência com o mesmo raciocínio de que o nosso objetivo de estarmos reencarnados é trabalhar o nosso progresso moral. Não podemos nunca esquecer disso, para que não percamos essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que é a reencarnação. Porque todo um projeto é feito, toda uma programação é feita com o objetivo de nos fazer progredir. Tenhamos isso em mente e nos esforcemos cada vez mais para praticarmos o Evangelho do Cristo em nossos corações, em nosso dia a dia, para a nossa auto-melhoria e com isso nós progredirmos moralmente. Obrigado por me ouvir, muita paz a todos e vamos então à nossa prece de encerramento. Mestre amado e querido, agradecemos a Ti essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa que nós tivemos de termos tido este momento onde, na presença desses amigos da espiritualidade superior, estudamos mais um pouquinho sobre os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Roguemos a Ti, Mestre amado, que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo dos nossos benfeitores e guias espirituais possamos compreender os Teus ensinamentos com a maior clareza. E que através dessa compreensão clara, tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticarmos os Teus ensinamentos em nosso coração, em nosso dia a dia. Roguemos também, Mestre amado, pelos nossos queridos irmãos, governantes de todas as nações, para que também seus corações sejam abertos para que eles sintam a presença dos seus benfeitores, dos seus guias espirituais e os seus amparos, para que possam tomar sempre todas as decisões visando o bem-estar de todas as nações. Roguemos também por esses irmãos que estão sendo acometidos por esse vírus que está transmitindo essas doenças, que estão deixando esses irmãos enfermos nas UTIs, nas enfermarias e até irmãos que estão desencarnando por esse vírus. Que todos esses corações sejam envolvidos pela Tua luz e pela Tua paz, Mestre amado querido, para que através do amparo dos seus benfeitores e guias espirituais, eles possam ser assistidos em todas as suas necessidades. E assim, Mestre amado, com os nossos corações agradecidos, pedimos a Ti a permissão de darmos por terminado a nossa noite de estudos. Noites essas e estudos esses que sempre sejam feitas em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarence e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus.